Eu já quero começar por essa declaração do ministro da Economia, Fernando Haddad, que tem repercutido bastante. Ele disse que o governo vai fazer a nova revisão na faixa de isenção do imposto de renda já em 2024. Ele também disse, o ministro da Fazenda, que o governo fará uma nova revisão na faixa de isenção do imposto de renda de pessoa física em 2024. Ele disse exatamente isso, olha só, abre aspas. Nós vamos fazer uma nova revisão esse ano, até por conta do aumento do salário mínimo. O presidente Lula já pediu uma análise para a gente acertar a questão da faixa de isenção. Só para vocês entenderem, gente, para contar com calma essa história, em maio do ano passado, o governo publicou uma medida provisória que alterou a faixa de isenção do imposto de renda de R$ 1.903 para R$ 2.112. Para isentar quem recebia até 2 salários mínimos, o texto também incluiu um desconto mensal de cerca de R$ 528 na fonte. Pedido do presidente Lula é uma ordem ou não, Nelsinho Kobayashi? Bom dia. É o presidente, né? Bom dia, Paulinho, bom dia, Mano, Felipe, Ju, toda a audiência aqui do Morning Show. O presidente pediu, tem que atender. Mas, neste momento, Paulinho, o que está se discutindo não é o que o presidente pediu, é o que o presidente prometeu na campanha. Promessa é dívida. Em relação ao imposto de renda. A promessa na campanha, inclusive no debate, um momento de campanha que todo mundo está acompanhando, ele prometeu isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E a discussão toda, claro, vai aumentar a faixa, vai mudar, não está nem perto dessa promessa ser cumprida. Até alguns especialistas dizem que é uma promessa impraticável, de que, principalmente diante de um governo gastão, de um governo progressista, que acha que o Estado tem que ser maior, não há como você isentar uma fatia tão grande, na verdade não é uma fatia, né? A grande parcela da sociedade que ganha até R$5.000 no salário, isentar essas pessoas do imposto de renda. Então há uma dúvida, né? Será que essa nova mudança vai atender a promessa? A maior parte das pessoas acreditam que não. Agora, do ponto de vista eleitoral, minha amiga Júlia Luci, é algo bem interessante, né? Como bem disse o Nelsinho, o governo foi muito taxativo quando ele disse que quem ganhasse até R$5.000 não ia pagar imposto, então ele vai ter que equacionar. Ontem, o ministro Fernando Haddad disse que, a pedido do presidente Lula, eles vão apresentar uma proposta de revisão da isenção do imposto de renda, só que ele ainda não deu a data para fazer isso. O que eu acredito que está acontecendo? O governo sabe que tem nas mãos um orçamento impossível de executar, né? Inclusive, muitos analistas já apontaram que a previsão de receita é ilusória. Porque quando você apresenta uma peça orçamentária, você tem lá o conjunto de receitas e o conjunto de despesas. As receitas, elas vão sendo apuradas mês a mês. Então, por causa disso, o governo precisa fazer uma previsão de quanto ele vai arrecadar ao longo desse ano. Só que o que acontece? A gente está com uma inflação controlada, isso é maravilhoso, mas do ponto de vista da arrecadação, o governo perde, porque a economia está menos inflada, então ele arrecada menos, porque a arrecadação depende da base, né, arrecadatória. Uma base arrecadatória mais baixa, então ele vai levantar menos impostos. Ou seja, nós estamos diante de uma peça orçamentária fictícia, que não vai ser executada da forma prevista ao longo do ano e, por causa disso, o governo vai ter, sim, que segurar certas arrecadações, entre elas a arrecadação do imposto de renda em cima de pessoas que ganham até 2 salários mínimos, certo? Então, ele disse que vai apresentar, mas não disse quanto, assim como uma série de outras questões a gente viu serem anunciadas ontem, sem materialidade, sem indicação de instrumentos. Então, gente, como brasileiro hoje, nós estamos diante de um governo que diz que vai fazer muita coisa, mas não apresenta, de fato, concreto como ele vai fazer tudo o que ele disse que ia fazer. Ô Pepe, você sabe que você já me ensinou muita coisa nesse programa, né? E uma delas foi de que para que eu ficasse mais rico, necessariamente eu precisaria gastar mais. Eu estou fazendo isso desde o ano passado e a minha situação vem piorando a cada mês. Eu quero entender o seguinte, tem dinheiro para fazer essa medida? Só me responda isso. Tem. Se fizer de forma... Onde, hein? Não, se fizer de forma inteligente, tem. No Brasil, o Brasil tem um problema, né? Que todos os países em desenvolvimento têm também, não é? Que a carga tributária é muito focada no consumo e pouco focada na renda. Então, se o Brasil, por exemplo, fizer uma alíquota de imposto de renda inteligente, aumentando progressivamente naquelas faixas maiores, ele consegue isentar a base que mais precisa de isenção de imposto de renda.
Então, no meu entendimento, é possível sim. Quando eu pego, por exemplo, a alíquota do imposto de renda, é um absurdo. A pessoa, por exemplo, que recebe 15 mil reais por mês e recebe 500 mil reais por mês, tem a mesma alíquota de 27,5%. Ou seja, eu consigo, por exemplo, aumentar a alíquota de parcela da população que recebe 200, 300, 400 mil reais e reduzir a base, dando isenção a uma base maior, não é? Isso é justiça tributária. Então, quando eu vejo o Nelsinho, vejo a Julinha falando que não dá para você pensar no imposto de renda mais justo, é balela. Dá sim. Tem como o Brasil arrecadar mais fazendo uma gestão do imposto de renda de uma forma muito mais inteligente. O PP, justiça seja feita. A Júlia Lucy não falou isso, hein? E nem eu. Eu não ouvi isso falou. Saindo da boca dela. Eu falei. Ele falou que não consegue. Vamos pro mundo real? Quem ganha 5 mil reais, que é a promessa do Lula, está entre os 10% mais ricos do Brasil. Nós somos um país pobre. Então, essa promessa de dizer que, não, quem ganha até 5 mil vai estar isento, ou seja, 90% da população, e a gente vai cobrar melhor no imposto de renda, e essa conta não para em pé. Isso é ilusório, é o discurso fácil que a esquerda adora fazer, como se dinheiro nascesse em árvore. Não nasce. Então, a gente precisa ter uma discussão realista sobre orçamento. O Brasil não fecha suas contas. A gente está com um orçamento fictício, como bem disse a Júlia. Para que as contas parem de pé, o governo tem que cortar gasto, em primeiro lugar. Se você cortar gasto, desejo diminuir imposto, obviamente, eu sou um liberal, eu quero o Estado pegando o mínimo possível do dinheiro que o cidadão gasta muito melhor. Cada brasileiro sabe muito melhor como gastar o seu próprio dinheiro do que o governo. Mas para isso ser possível e não gerar danos como inflação, a gente precisa que antes disso o governo faça o dever de casa, corte seus gastos. E isso não está nem em discussão. O governo fica aumentando o gasto como se caísse do céu o dinheiro. Eu quero saber de onde sai o dinheiro. É só isso. Só me fala o seguinte, Paulo, vai sair daqui. De onde? De onde, Ju? Endividamento. E na linha do que o Mano falou, só um detalhe. A última vez que a tabela do imposto de renda foi corrigido foi em 2015. Então, se a gente atualizar o valor da época para agora, realmente a gente tinha que ter uma isenção de 5 mil reais, porque na época, lá em 2015, quem era isento de pagar imposto de renda equivaleria hoje a uma pessoa que ganha 5 mil. Então, o que os governos passados, e nisso inclui também o presidente Bolsonaro, o que eles fizeram? Eles fingiram que não sabiam disso, permaneceram sem corrigir, porque aí eles conseguiram aumentar a arrecadação tributando as pessoas mais pobres. Então, vamos lá. É necessário, sim. Essa tabela ela precisa ser corrigida com urgência, porque como o PP disse muito bem, a maior parte da arrecadação do Brasil é feita sobre consumo, e a população mais pobre, ela consome toda a renda dela. Ela chega no mercado e fica tudo ali mesmo. Então, boa parte do que ela levanta de dinheiro na vida dela, ela já paga no consumo. Agora, defender, PP, aumento de imposto no Brasil, não é possível. Você já tem 27% de imposto. Isso é um estupro. Isso é um estupro. Não é à toa que as pessoas buscam tanto sonegar, não é à toa que as pessoas estão saindo do Brasil. Já saímos, até o ano passado, até 2022, a gente figurava entre os 10 melhores países para se investir, os que mais arrecadavam investimento exterior. Agora já perdemos essa posição. Então, assim, gente, é um cenário que a gente vê um endividamento cada vez pior. E se a gente for entrar agora na discussão do orçamento, dos vetos que aconteceram no Congresso, eu vou mostrar aqui para vocês a quantidade de recurso que está reservado no orçamento para refinanciamento de dívida. Então, quem defende endividamento precisa saber que esse endividamento, os juros, seus refinanciamentos, o serviço da dívida, tudo isso está incluído no orçamento. Quanto maior o orçamento da dívida, menos dinheiro para investimento em saúde e educação, por exemplo. Então, eu não posso pregar endividamento como saída para uma gestão pública.
Isso é irresponsável, isso gera inflação e isso tira o orçamento de onde a gente mais deveria estar vendo, que é ali na saúde, na educação, na infraestrutura. É que na cabeça do PP a gente vai ficar rico um dia e vai pagar, não é isso? Paulinho, a questão anterior, né? Não tem nenhum país do mundo com endividamento zero, com déficit fiscal zero. Não, veja, entendeu? São coisas completamente diferentes. A gente está olhando para o Brasil e está querendo colocar uma cartilha neoliberal que nenhum país do mundo aplica. E mais importante que isso, mano, e mais importante que isso, que eu acho que é bom te destacar aqui. O imposto de renda não só tem distorção nas alíquotas e na injustiça, porque pessoas que recebem um valor lá, 30 mil reais, pagam a mesma alíquota de imposto que recebe 200 mil reais. Mas também nas deduções. Uma pessoa da classe média alta ou rica, por exemplo, que vai no médico e pega o recibinho lá de R$1.000 a consulta, quem paga parte dessa consulta é a parcela mais pobre, porque o rico deduz. Ou seja, há várias distorções que, se você mudar e discutir de forma séria, você consegue sim alcançar uma isenção do imposto de renda muito maior. E o que eu falo, Júlia, e eu repito aqui de forma muito mais clara, e o que eu falo... Oi, desculpa. Tem que deduzir, ele está bancando o SUS e não está usando o SUS. Então, aí que tá a discussão. Vamos discutir isso. Eu acho que não tem que discutir. Eu vou levar mais gente para o SUS ainda. Eu já não dou conta de atender hoje a minha demanda. Você imagina se mais pessoas migrarem para o SUS? Mas, Ju, a pessoa pode pagar um médico. E quem paga o médico da pessoa, na verdade, é a classe baixa que não tem dinheiro. Que precisa do apoio do Estado. Aí que está a distorção do sistema. E vai dinheiro para o ralo público por conta das tais deduções, com educação, com saúde. Temos que discutir isso de forma séria. O que eu discuto aqui, Paulinho, só para terminar, eu acho que assim, o que tem que ter em foco no país em desenvolvimento como o Brasil é crescer e reduzir a desigualdade social. A questão do déficit fiscal zero é balela e é papinho de liberaloide. Tem um vídeo na internet, não sei se vocês viram nessa semana, de um bebê, uma criança, que está comemorando o seu aniversário e ela faz o bolo dela feita de areia. Aí tem alguns plásticos e tal. Esse vídeo viralizou na internet. Do Piauí. Do Piauí, exatamente. E esse é um vídeo muito simbólico, PP, porque ele representa muito o que é o Brasil. Um país que por muitas vezes incha o seu Estado e quem mais sai prejudicado é essa galera, não são os mais ricos. Os mais ricos podem reclamar e tal, mas quem está lá na ponta, que não tem recurso e nem muito menos estrutura, é o mais prejudicado dessa história. Porque os caras que nem você gostam de ficar gastando, só que lá no final das contas, são eles que vão pagar. Lá no fim da linha, quem vai pagar é esse menino daqui a 10, 15 anos, já está pagando. Mas a questão que os liberais acham que tem que deixar essa menina morrer de fome. O que eu falo que não. Imagina, o que eu falo que o Estado tem que gastar. O Estado tem que gastar. O Estado tem que investir nas pessoas. Deixa eu colocar o vídeo aqui. A gente corrobora a minha tese. A nossa audiência tem que corrobora a minha tese. Absurdo. Essa criança ali teria todo o acesso do mundo provido pelo Estado e o Estado é ineficiente. Essa é a questão. Você quer inchar um Estado que não dá para essa criança o mínimo que ela precisa. Isso aí é o retrato de um Estado inchado, de uma alta casta política que se beneficia com o imposto do mais pobre. Exato. Infelizmente é isso. E que pega o dinheiro que deveria ir, por exemplo, para saneamento básico, num país que tem metade da população no esgoto, essa criança do Piauí certamente vive numa área sem saneamento, no lugar de fazer saneamento básico, faz política industrial. Deixa eu colocar o vídeo. Peraí, PP. Agora é diferente. Saneamento básico, competência o que é mais importante. Senhores, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui que viralizou na internet. Dá uma olhada. Para você que está no rádio, é uma criança que está, acho que numa casa, podemos dizer assim, cheia de tijolos, cimentos, e uma criança super feliz, com um sorriso lindo, batendo palmas e comemorando aí pelo aniversário dele. Só que o bolo é um bolo de cimento. Coloca de novo para mim, Fê, por favor. Se puder paralisar a imagem, só para a gente poder entender o que está nessa imagem. Vocês percebem, tem alguns plásticos também. E assim, a coisa do brasileiro é um negócio incrível, né? Porque o brasileiro é um povo maravilhoso, né? Você vê a criatividade
sensibilidade do brasileiro numa situação dessa, a delicadeza que é o bolo. Só que é um bolo, obviamente, feito de areia, não tem nenhum tipo de regalia, não tem nenhum tipo de alimentação ali, de nutriente, não tem nada. Mas mesmo assim, você tem um carrinho ali, você tem velas, você tem uma mesa bonita. Ou seja, o brasileiro é um povo maravilhoso. O problema do brasileiro é que o brasileiro apanha do Estado. Esse é o problema. É usado pelo Estado e aí a gente vê essa situação aí. Isso aí não é papo de direita, de esquerda, porque como bem a Ju falou aqui, teve governo de direita também que fechou os olhos para essa história. Então, nós temos que parar e olhar para essa criança aqui e falar o seguinte, é isso que a gente quer do nosso país no futuro? Não é possível. Vamos tentar achar um consenso e olhar que, o Estado brasileiro não pode continuar assim. Pediu, Ju? Pedi. Paulinha, essa cena, confesso que eu fiquei extremamente assim, abalada na hora que eu vi, né? E que olhar bonito, né? De inocência dessa criança e que seja preservada essa pureza, essa alegria. A gente corrobora totalmente com esse foco que foi dado aqui ao peso do Estado. Não há como discutir, porque no Brasil existe uma inversão de valores muito grande. O Estado quer ocupar espaços que não deveria. Mas eu quero chamar a atenção também para um ponto. Depois desse vídeo aí, eu não sei se vocês têm, mas aparece uma foto da festinha, não sei se vocês têm, e é impressionante a quantidade de crianças. E aí, empiricamente falando, se a gente chegasse nessa festa e perguntasse para essas mães quais dessas crianças foram planejadas, eu chuto que, assim, 90% delas nasceram sem qualquer tipo de planejamento. Sem a mãe ter escolhido ficar grávida naquela época, a maioria delas não tem referência paterna, porque essa é a realidade do Brasil profundo, entende? Então, existe a dimensão pública, mas existe sobremaneira uma dimensão particular, privada, no que diz respeito ao crescimento das famílias. Porque se a gente não entender que esse menino aí deve ser responsabilidade do seu pai e da sua mãe, se a gente continuar repetindo que o discurso é responsabilidade do Estado, a gente tira a família de um contexto em que a família que deve se responsabilizar pela criação dessa criança, primeiro pelo nascimento dela, primeiro por uma gestação saudável, depois pelo nascimento, depois pela formação, entende? Então, vamos entender o que existe por trás disso. Por que a gente entende hoje no Brasil que pessoas sem nenhum tipo de condição acabam tendo 5, 6, 7 filhos? Esse é um ponto importante. Porque, assim, não há política pública que dê conta. Entendeu? A gente vê cada vez mais bolsa isso, bolsa aquilo, num verdadeiro estímulo a uma certa irresponsabilidade na geração de crianças. E isso a gente sabe que traz uma série de repercussões. É importante debater planejamento familiar, mas não falta dinheiro no Brasil para investir em primeira infância. O que falta é a decisão de investir em primeira infância. Basta dizer que ontem tivemos o anúncio de um pacote de 300 bilhões de reais para a indústria, que, tomando como preço de referência o programa Mais Creche aqui de São Paulo, que paga creches na iniciativa privada, seria capaz, esse valor, de universalizar no Brasil inteiro creche durante 8 anos para as 2,5 milhões de crianças que não têm creche no Brasil. Ou seja, não é falta de dinheiro para investir em primeira infância. A questão é, nós como país precisamos tomar a decisão de que nós vamos fazer com que nossas crianças tenham oportunidade de desenvolver o pleno potencial dos seus talentos e habilidades, ou a gente vai continuar fazendo políticas distorcidas que tiram dinheiro dessas crianças e jogam na mão de industrial, de empresário rico, que fica mamando na teta do Estado. Essa é a discussão que a gente precisa fazer. Perfeito, Maninho. Completamente diferente. Essa imagem aí, Júlia, mano, mostra só que o Estado, apesar de ser grande, ele está ausente em muitas parcelas da população. Então, o que nós temos que discutir aqui de forma séria é como que nós vamos fazer para o Estado conseguir ajudar essas pessoas que precisam ser emancipadas, não é? A gente fica nesse papo míope entre direita e esquerda. O que é direita? Direita é mais mercado e menos Estado. O que é esquerda?
mais Estado, menos mercado. Quando eu vejo essa imagem, por exemplo, que corta o coração de qualquer pessoa com o mínimo de humanidade, é que tem parcelas da população que precisam de mais Estado. Temos que ter políticas públicas para emancipar essa parcela da população. E é errado. Deixa eu só te falar. Deixa eu acabar de falar. E é errado, por exemplo, esse argumento do Mano de colocar contra... Não recebe bolsa. A gente não tem esse dado. A gente não pode falar que o Estado não chegou para essa família e não. Pelo contrário, eu acho que a chance de o Estado já encaminhar a bolsa para essa família é muito grande. Inclusive, vamos observar essa criança, ela não está magrinha, não. Ela parece a discussão vai para outro caminho, Ju, desculpa. Pepe, tem uma foto aqui, deixa eu só exibir essa foto aqui, Ju, que é essa foto que você mencionou do depois, né? Porque o povo brasileiro, além de criativo, é muito solidário, né? Então, os vizinhos lá, a turma toda, organizaram uma festa de aniversário minimamente decente aí para essa criança que a gente está vendo nessa foto que foi divulgada recentemente. Para você que está no rádio, a cena é bem mais bonita e mais alegre do que a cena anterior daquela foto com um bolo de cimento. Ali a gente vê mesmo uma festa de criança com luzes verdes, com desenhos animados, crianças relativamente felizes ali, brigadeiro, bolo, aquela coisa toda da festa de criança, né? Para fechar, vamos lá. Para fechar, sim, eu acho que nosso argumento não pode ser usar o absurdo, né? Queria colocar... Queria colocar, por exemplo, quem quer desenvolvimento econômico contra quem quer um prato de comida. Mas dizer que liberal quer que morra de fome, tudo bem. Não falou, não? Esse binômio não existe. Você não falou isso, Pepe? Já eu peço o replay, Pepe. Mas antes... Chama o VAR. Deixa eu atualizar.